treinou, já temos algumas novidades para a próxima partida, né? Alguns jogadores se recuperando de lesão, como Vitor Sá, Bobadilha, Arboleda, até o Lucas Moura apareceu aí correndo no gramado e disse que tem uma esperança de jogar em novembro, né? Existia uma previsão de que ele só voltasse aos gramados em 2027, quando ainda não teria contrato mais com a equipe do São Paulo, mas ele disse que espera estar em campo em novembro, quando terá a final da Sul-Americana. Então, quem sabe o Lucas Moura não esteja à disposição e o São Paulo não esteja na grande final. Sonho, né, pra gente, né, rapaziada? Mas temos outras informações. Uma informação que o canal do Alemão já tinha soltado começou a surgir aí nas redes sociais, páginas gigantescas postando, todo mundo comentando sobre Mauro Icardi, atacante argentino que ficou muito conhecido pela sua talaricagem. Não, brincadeiras à parte, ficou conhecido aí pela sua passagem na equipe da Inter de Milão, centroavante matador, que faz muitos gols, recentemente esteve também no futebol turco e aos 33 anos de idade está livre no mercado e recebeu sondagem do São Paulo, sondagem oficial do clube e segundo fontes, segundo informações, a diretoria estaria buscando aí parceiros para que o negócio fosse viável. Muitos torcedores são paulinos estão dizendo que isso é uma cortina de fumaça após a derrota e o vexame, né, para a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro e o protesto das torcidas organizadas, né, que foi marcado para ontem à tarde, né? Os torcedores voltaram direto de Chapecó para o centro de treinamento e protestaram contra o Dorival, os jogadores que foi dito que estão com salários atrasados já faz um tempo e obviamente, né, o maior alvo dessas críticas, o maior alvo desses protestos, os diretores, né? A torcida organizada disse que todos os conselheiros, todas essas pessoas que estão lá dentro terão uma visita por parte da torcida do São Paulo, o que eu acho correto. Eu sempre falo que tem muitos desses conselheiros, inclusive vitalícios, que nem São Paulinos são. Isso foi dito, inclusive, na nota oficial da torcida do São Paulo. Muitos não estão ali pelo bem do clube, estão ali para ganhar vantagens pessoais. E muito de vocês sabem do que eu estou falando. Muitos conselheiros estão por ali para politicagem, né, para levar o seu nome. E esse ano, inclusive, tem eleição presidencial. Com isso, a gente sabe que vai ter muito rato saindo por aí querendo ganhar alguma coisinha na nossa instituição. E o torcedor São Paulino de verdade não pode deixar isso acontecer. Quem for assumir o cargo de presidente, de diretor, qualquer cargo que seja, na instituição do São Paulo, tem que ser pelo bem do clube. Ninguém tem que ir para lá com interesse pessoal, seja financeiro, seja para se promover na política. Nenhum desses caras tem que ter esse interesse. Somente o bem do São Paulo. Por isso eu sempre falo, sou completamente a favor da separação do clube do social. O que a gente tem desses problemas, não pode ter conselheiro vitalício. O cara ele fica confortável ali e ele fica para sempre como conselheiro do São Paulo. Não pode, tem que ter renovação, tem que ter novas ideias, tem que ter ali uma maneira do São Paulo se reformular, sair dessa crise absurda que a gente está. Então, esse ano que é ano eleitoral, a gente tem que falar muito sobre isso. Não é só ano eleitoral de presidente, de governador, que isso é muito importante para o nosso país e a gente tem que se conscientizar disso tudo. Mas também é ano eleitoral no São Paulo e isso pode também mudar o rumo do clube, né, rapaziada? Então, temos muitas eleições importantes para 2026. Combinado? Falando aí mais um pouquinho sobre o Mauro Icardi. Muita gente perguntando, Alemão, você é a cortina de fumaça? Como é que você recebe essa notícia? Né? E como eu falei, quem acompanha o nosso canal aqui já recebeu essa informação. A gente falou duas vezes nessas últimas semanas sobre o Mauro Icardi. Não acredito que seja uma cortina de fumaça. Sempre que surge um nome, né, forte, um nome conhecido, um nome badalado aí no mercado após uma derrota, após um vexame, a torcida começa a dizer que é isso. Muitas vezes acaba até sendo, né, porque aí tira o foco, né? Tira o foco um pouquinho da presidência, tira o foco um pouquinho do treinador, da derrota, tira o foco ali de algo que os caras estão tentando esconder e a torcida se anima, né, com a possibilidade da chegada de um grande nome, de um grande jogador, que quase sempre não acontece, de fato. Mas o São Paulo segue a sua busca por 2 reforços nesta semana, como eu já adiantei para vocês. Essa reta final de janela de transferências, ela guarda 2 novos jogadores para o nosso clube, tá bom, galera? Isso aí tá confirmado. São Paulo busca um centroavante reserva e o São Paulo busca também um meio-campista. Uma informação muito importante que a gente vai trazer a partir de agora. O Caleri teve diagnosticado esse entorse no tornozelo que a gente falou para vocês no último vídeo e ainda não se tem um prazo de recuperação. Com isso, vamos supor que o próximo jogo contra o Bragantino, nesse final de semana, o Caleri não esteja à disposição, que provavelmente isso pode acontecer. Quem será o centroavante titular? Será o André Silva, que em tese seria o reserva imediato? Será o Gustavo Santana, que teve oportunidade no último jogo? Será o Rian Francisco, o nome mais pedido pela torcida? Será o novo reforço do São Paulo? Já pensou o Mauro Icardi vestindo aí a posição de um camisa 9 do tricolor? Então, galera, com a lesão do Caleri, que não é nada tão sério, mas que pode tirar ele de algumas partidas, São Paulo pode acelerar a busca por esse novo centroavante. Eu, sinceramente, já disse isso e volto a dizer, não sou tão favorável a essa contratação. Acho que a gente poderia dar oportunidade para o Rian. O André Silva poderia ser negociado, aliviar um pouquinho a folha salarial, o Rian ter oportunidade, o Gustavo Santana ainda tendo minutos ali e tudo mais. Então,
com essa questão, a gente vai tratar muitos assuntos durante esta semana, tá bom? Mas o que eu posso confirmar para vocês, não acho que seja uma cortina de fumaça do Icardi, e o São Paulo vai trazer 2 reforços nesses próximos dias. Mais 2 nomes para complementar o elenco, muito possivelmente um centroavante, que era considerado um centroavante reserva, a gente falou sobre Jimmy Vardy, falou sobre Bakambu, falamos sobre Mauro Icardi, e um meio-campista, né, que falamos bastante nos últimos dias sobre Gustavo Scarpa. São Paulo segue trabalhando, São Paulo segue atento, São Paulo segue aí com tudo o que está acontecendo para que o mais breve possível esses nomes sejam confirmados, estejam à disposição para que a equipe saia dessa situação completamente catastrófica a qual está neste momento, tá bom? Então deixa aí nos comentários a sua... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tá do treino. O Arboleda está se recuperando de um edema no adutor esquerdo, enquanto o Vitor Sá teve uma entorse no tornozelo direito. Os dois fizeram apenas a primeira parte do treino com os companheiros e depois realizaram um trabalho específico com preparadores físicos, tá bom? Então, tanto o Arboleda quanto o Vitor Sá estão aí evoluindo nas suas respectivas lesões, né? Cada um teve aí uma situação diferente, né? O Arboleda teve aí um problema no adutor, né? Um edema no adutor, enquanto o Vitor Sá entorse no tornozelo, então estão aí se recuperando, evoluíram aí nas suas recuperações. Vamos ver se eles vão voltar para o jogo de sábado contra o Bragantino, tá bom? O volante Bobadilha com dores no joelho direito e o meu atacante Lucas Moura, que como todo mundo sabe rompeu o tendão de Aquiles, correram no gramado com os fisioterapeutas, tá bom? Outra novidade nessa terça-feira foi a presença do lateral direito Igor Felisberto. O garoto se recuperou de um problema físico e realizou um primeiro treino com o elenco profissional depois da Copa do Mundo. Caramba! Ele realizou o primeiro treino com o elenco profissional depois da Copa do Mundo. Já tem tempo que a Copa acabou, né? E só agora que ele fez o primeiro treino aí com o elenco principal do São Paulo. Já o atacante Caleri iniciou na última segunda-feira a recuperação de uma entorse no tornozelo direito e é dúvida para o jogo contra o Red Bull Bragantino neste sábado no estádio do Morumbi, tá bom, rapaziada? Então tá aí informações do treino, tá? Os jogadores aí evoluindo, né? Vitor Sá evoluindo, Bobadilha voltando a correr no gramado e Igor Felisberto aí voltando a treinar com o elenco principal do São Paulo. São aí as novidades do treino desta terça-feira de ontem, né? Hoje é quarta-feira, São Paulo aí faz mais um treino para dar sequência dessa preparação para o jogo importantíssimo contra a equipe do Bragantino no próximo sábado, que acontece aí no estádio do Morumbi. Bom, falando nesse jogo aí, Anderson Daronco apita São Paulo e Red Bull Bragantino neste sábado no estádio do Morumbi. Aí é complicado, hein, rapaz? Daronco que tá magrinho, rapaz. Vocês viram isso? Daronco que tá magro, rapaz. Você vê o Daronco hoje em dia, nem parece que é aquele Daronco fortão, bombadão, né? Deu uma baita de uma emagrecida aí. Outro do Anderson Daronco, tá? É outro Anderson Daronco aí, né? Depois que ele deu uma emagrecida e ele que vai apitar São Paulo e Bragantino. Então, se ele vai apitar São Paulo e Bragantino, já pode esperar aquele jogo com 500 faltas, aquele jogo picotado, qualquer coisinha marca falta, não deixa o jogo andar. O Daronco, irmão, quando você vai assistir um jogo de futebol e o Daronco apita o jogo, você pode ter certeza que o jogo vai ser chato, porque ele marca muita faltinha, não deixa o jogo correr. É aquele tipo de árbitro, irmão, que irrita. Ele não é só ruim por natureza, por si só. Ele é irritante, sabe? Tipo, você vai vendo o jogo, é falta aqui, falta lá. Ele... Rapaziada, tem jogador aí sendo oferecido ao São Paulo. Isso aqui é normal, né, cara? O Vardy foi oferecido, né? O Bakambu foi oferecido. Isso aqui é normal, né? Prática de mercado. Isso aqui é super normal. E tá aí, ó, informação do blog do São Paulo. Meio-campista de 32 anos está livre no mercado após passagem pelo PAOK e teve seu nome apresentado, né? Foi oferecido aí ao São Paulo. O São Paulo recebeu a indicação de um nome conhecido do futebol europeu, que é o de Bakayoko, tá? Bakayoko é um volante aí, não, meio-campista de 32 anos, foi oferecido ao São Paulo, mas pelo menos neste primeiro momento não provocou entusiasmo na diretoria do São Paulo. Livre no mercado após sua passagem pelo PAOK da Grécia,
o Bakayoko está disponível para assinar com qualquer clube. Apesar do currículo internacional e de ter defendido equipes importantes da Europa, o jogador não parece, até agora, não aparece como uma prioridade, né, do São Paulo, tá? Então tá aí, Bakayoko, tá, meio-campista de 32 anos, foi oferecido, tá livre no mercado após sair do PAOK, mas o São Paulo não tá aí nem um pouco animado, nem um pouco entusiasmado com a contratação desse jogador. O blog do São Paulo acrescenta aqui, ó, a situação chama a atenção porque o francês reúne características que já foram valorizadas no futebol brasileiro: porte físico, forte, experiência internacional e capacidade de atuar como primeiro ou um segundo volante, né, cara? Ele jogou em times importantes da Europa aqui, né? O blog do São Paulo bota aqui que ele jogou no Milan, Napoli, Mônaco, Chelsea, Lorient, PAOK, né? Então ele tem aí um currículo aí bem legal na Europa. Cara, eu não me lembro dele, velho. Tipo assim, ele jogou em clubes grandes da Europa, mas eu não me lembro dele. Olha que eu costumo acompanhar futebol europeu. Eu já acompanhei mais, né? Hoje um pouco menos. E eu não me lembro do nome do Bakayoko, tá? Tem 32 anos de idade. Claro que passou dos 30 já, mas não é um jogador velho aí, né? Mas o São Paulo não gostou. Apesar do currículo, o jogador não empolgou a diretoria do São Paulo. O nome foi apresentado ao clube, mas não houve até o momento movimento significativo para transformar a indicação em uma negociação. Então tá aí, até algumas pessoas comentando, pô, é cortina de fumaça. Cara, o jogador foi oferecido, o São Paulo não quis, né, gente? Pelo amor de Deus, tem torcedor que irrita, que é o seguinte, é cortina de fumaça, meu filho. O Bakayoko é cortina de fumaça de quê, cara? O São Paulo nem faz atrás dele, o cara foi oferecido, o São Paulo nem quer, entendeu? Tipo assim, tem nada a ver com cortina de fumaça. Aí é um negócio completamente diferente. Primeiramente, começando com o acordo da diretoria com a TIC. É isso mesmo, tá? Esse novo acordo aí que o São Paulo está buscando, a Ticketmaster, galera, que vai ser uma nova patrocinadora no São Paulo, tá? Informações agora é por conta da urgência e possivelmente essa proposta da Ticketmaster, ela seria, inclusive, recusada no Conselho Deliberativo, só que diante da urgência, olha só como que a coisa é política, hein, galera? Olha só como eles se unem. Diante da urgência, a necessidade de pagar os jogadores, o São Paulo deve aceitar aí, né? Os conselheiros devem aprovar a Ticketmaster, já que o São Paulo já deu ok, a diretoria já deu ok, já encaminhou o acordo com a Ticketmaster, mas para anunciar, o São Paulo precisa passar no Conselho Deliberativo. E olha isso, gente. Por exemplo, os novos concorrentes à presidência do São Paulo, por exemplo, da oposição, se eles também vetarem esse novo contrato, eles ficam sem dinheiro, inclusive, e vai pegar aí um time com salários atrasados já para o próximo ano também. Jogadores insatisfeitos. Então é isso que se fala no São Paulo. Poxa, vocês não aprovam, jogadores aí, de repente, eles vão pegar quem depois ano que vem? Um time na Série B? Porque o São Paulo está usando exatamente esse artifício agora de salários atrasados, dívidas, porque para passar, pelo que eu entendi, para passar o contrato da Ticketmaster e aí sim pagar os jogadores, pagar os atrasados e usar inclusive a antecipação de 140 milhões de reais exatamente para gerir esse fluxo de caixa. Então se a oposição ganha, tá lascado, pode pegar um time na Série B. Se a situação continua, tá lascado, pode pegar um time também na Série B. Assim o São Paulo está vendo, por isso, deve fechar aí com a Ticketmaster, né, galera? Aí eu já começo a criar aquelas conspirações, já começo a imaginar as teorias, né? Meu amigo, você começa a criar umas teorias, você vê porque o time tá perdendo. Olha isso, galera. Olha que coisa. Já se fala nos bastidores que a renovação do Caleri foi pressão de algumas torcidas aí, que eu não vou citar o nome, tá? Para cima, para renovar com o Caleri. Mas que coisa é essa? Pressão de algumas torcidas para renovar com o Luciano. Olha, usando os artifícios do rival, pelo Memphis Depay, para renovar com ele também. Olha, gente, eu de verdade, né? A gente torce aqui para que em 2027 o São Paulo tenha um elenco, um time melhor, um presidente melhor, uma gestão melhor. Porque hoje não é só jogadores acomodados, tá?
treinadores acomodados, diretores acomodados, conselheiros acomodados. O São Paulo vive esse looping de acomodação. Tá? E sábado contra o Bragantino, cara, tem obrigação de ganhar. E vou repetir: se tá com salário atrasado, jogadores, seu bando de acomodados, se vocês estão com salários atrasados, então faz o seguinte, faz protesto, mano, faz greve, não joga. Chega lá no CT, falou, nós não vamos jogar enquanto não nos pagar. Porque quando vocês assumem a responsabilidade de entrar dentro de campo, por que vocês não falam que estão com salários atrasados antes de ir para o jogo? Agora, contra o Bragantino, por exemplo, tá todo mundo sabendo, salários atrasados. Se a diretoria não pagar até sábado, inclusive, vai completar 3 meses. Vocês podem entrar na justiça contra o São Paulo, na FIFA, e sair de graça, romper os seus contratos. Então, se o São Paulo não pagar o salário de vocês até o dia 30, façam isso. Protestem contra a diretoria. Agora não faça o torcedor de otário, de bobo, para encher o Morumbi no sábado e vocês fazerem o papelão que vocês vão fazendo. Vocês perderam para os piores times do Campeonato Brasileiro. Para a Chapecoense e para o Remo, os dois, respectivamente, um penúltimo e um último. Isso é inaceitável para a gente aceitar isso, gente. Isso é inaceitável, não tem como perder para esses times e ficar justificando só salários atrasados. Aceitem que vocês são ruins mesmo e que essa diretoria também é incompetente para manter vocês no São Paulo. A gente se estressa com isso aí, galera, porque esses caras não têm a dignidade para vestir a camisa do São Paulo. Já caiu agora, a pressão tá, pressão na diretoria, salários atrasados. Mas então honrem essa camisa no sábado, já que vocês fizeram um pacto aí com as organizadas, para que vocês vão dar a alma de vocês para o São Paulo não cair para a Série B. Vocês não são heróis. Se o São Paulo não cair para a Série B, não tem nenhum herói aí. Vocês não fazem mais do que a obrigação. Porque vocês estão aí há anos também mamando na teta aí do São Paulo. Vocês estão há anos, ganhando seus salários milionários. Vivendo às custas de uma idolatria de uma Copa do Brasil. Tá bom? É isso. E sempre todo ano aí correndo o risco de cair para a Série B, eliminado em Sul-Americana, em Paulista, em Libertadores. É um vexame após o outro. E o torcedor sempre apoiando, acreditando e pagando a conta. Bando de acomodados, sim. Olha o risco de cair para a Série B que o São Paulo está. E com esses jogadores. Dorival, se não tá bom, mexe no time. Faça as modificações, isso mesmo. Faça ganhar 3 milhões de reais. Mas sim, tá? A diretoria quer sim reforçar esse elenco com pelo menos 2 jogadores aí no desespero, tá? De exatamente cair para a Série B. E aí que entra a grana da Ticteira Ticketmaster, porque aí o São Paulo vai ligar o desespero para contratar exatamente para não cair para a Série B, porque sabe que com o time que está hoje está muito limitado. A maior preocupação é se a lesão do Caleri, tá? Se ele não se recuperar aí nos próximos dias. E aí, meu amigo, sábado, se caso o reserva, quem quer que seja que jogue, não marque gol também, apesar que o Caleri não vinha marcando gol também, né? Mas se entra também não resolve, já viu que o desespero vai bater. Se o São Paulo, de repente, não vencer o Bragantino e o São Paulo cair mais posições na tabela, aí o desespero vai aumentar mais ainda e eles vão fazer uma loucura aí, pode anotar, eles vão fazer uma loucura aí no mercado para trazer jogadores caros, jogadores para resolver, inclusive. Mesmo que depois vai ficar uma dívida maior, mas eles vão fazer. Ou é isso, ou vai para a Série B. É a ideia lá dos conselheiros do São Paulo. A pauta, vem o nome, obviamente, do atual treinador, Dorival Júnior, que fica pressionado com esses resultados, né? Informação para vocês, o São Paulo respalda Dorival Júnior, não existe nesse momento nenhuma ala, nem aquele mínimo, sabe, aquele cara que vai na Barra Funda de vez em quando e fala, pô, tem que trocar, não tem nenhuma ala hoje dentro da Barra Funda que entende que é momento de trocar o técnico, por entender que pouca coisa vai mudar, né, que trocar o técnico de novo não vai corrigir o campo. Mas o Dorival, obviamente, faz uma extrema autocrítica, cara, nas últimas horas, desde que ele perdeu para a Chape, ele foi muito criticado, com razão, né, em relação ao jogo apresentado pela sua equipe, e aí você volta no histórico dele, os jogos dele no rival Corinthians, né, que ele não conseguia fazer o time desempenhar também, fica em xeque o quanto que ele pode entregar ou não ao clube, né?
E aí o Dorival, então, deve corrigir a rota. O que seria corrigir a rota? Ou mudança de peças ou mudança de esquema tático. Não está descartado uma mudança de esquema tático. Gabriel, como vai jogar? Eu não vou dar arma pro Bragantino aqui, né, gente? Estamos fodidos já não precisa. Mas não está inviável, impossibilitada a ideia de que haja uma mudança de esquema tático e ainda tem tempo para treinar, né? Quarta, quinta e sexta tem tempo aí para que o São Paulo possa treinar, então, e possa testar algumas variações. Algumas teimosias, né, Matheus, que ele tem que corrigir ao natural, algumas ideias, né, escolhas ali de jogadores que ele tem que corrigir. A minha opinião é que o São Paulo deveria ir a campo contra o Bragantino com 3 zagueiros. Essa é a minha opinião. Você pode ter a sua e tudo bem. Eu acho que o São Paulo deveria ir a campo com 3 zagueiros. Eu acho que é muito importante voltar ao único esquema que trouxe a mínima instabilidade para o São Paulo na temporada. Então, assim, meu time, honestamente, Rafael no gol, a zaga, Arboleda, Sabino e Domingos Duarte. Acho que não dá para você ter dois jogadores canhotos ali, né? Que é o caso do Osório, apesar de achar uma pena, acho que ele tem que jogar mais. Na direita pode jogar o Lucas Ramon, na esquerda acho que o Iago ganhou a vaga, né? Ele tá jogando um pouquinho mais que o Wendel. E aí fechar o meio de campo, que aí tem dúvida. Volta o Bobadilha? Não volta? Acho que ele não volta para esse jogo de sábado, né? A ideia é não ter ele para sábado. Então seria Newton, Danielzinho e Marcos Antônio, para tentar uma réplica do que já foi Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. E aí na frente, Calera e Luciano. Acho que esse time pode competir um pouco mais do que a forma que a gente vem jogando. Essa, eu acho que seria uma correção de rota válida. E aí, de novo, assim, eu acho que existe uma mudança de perfil do Dorival, né? O Dorival 2017 era o Dorival bombeiro, era o cara que vinha de trabalhos bombeirados, né? Inventando uma palavra aqui. Ele era bombeiro em trabalhos consecutivos, né? O cara que ia ali apagar o incêndio completamente. O Dorival que chega agora é o Dorival com grife, né? É o Dorival campeão no Flamengo, campeão no São Paulo, campeão no Corinthians e que foi para a seleção brasileira. A ideia de jogo dele, ela tem mais iniciativa do que tinha em 2017. Eu acho que para esse momento, o modo bombeiro é o que vai trazer resultado. Eu acho que por isso até que os times dele não vêm ganhando. Entenderem um ponto sobre isso. Um outro ponto de reclamação dos jogadores é os problemas extracampo. E aí, o primeiro ponto que eu trouxe dos atrasados, eu acho que faz muito sentido. Agora, eu não estou na pele dos caras, né? Porque é muito fácil aqui por uma câmera falar, mas na minha cabeça, eu acho que dá para você separar as coisas, mas eles dizem que os problemas extracampo, fora também a questão dos atrasados, atrapalham. A questão dos atrasados já atrapalha por si só, porque imagina, nem todo jogador ganha 1 milhão por mês, nem todo jogador, até jogador que ganha 1 milhão por mês, por exemplo, o Arboleda, ele tem uma vida muito agitada, por escolhas dele, mas as dívidas chegam, aí tem essa apreensão de você vai conseguir virar o mês e tudo mais. Então cada particularidade do atleta é sua particularidade, fora que nem todo mundo ali ganha toda essa grana. Tem jogador de base, tudo, que depende, que sustenta toda a família e tudo mais. Só que tem outros problemas, né? Eles falam que a questão política atrapalha muito os bastidores do São Paulo, que essas notícias de política, de página policial, eles acabam sentindo um pouco dessa pressão de que tudo hoje no São Paulo se resolve no campo e eles acabam sentindo um pouco isso, tipo, cara, o torcedor tá ferido por um monte de coisa. Aí a gente que não tem nada a ver com isso, que dentro de campo vai ter que corresponder. Então o cara já entra meio que pressionado com isso e aí as coisas acabam não acontecendo, tá? Assim, como eu disse, é fácil falar na minha câmera, mas eu acredito, e acho que o Dorival, ele fez isso, por exemplo, no Corinthians, eu acho que você consegue fazer uma blindagem, ele fez também em 2023, você consegue fazer uma blindagem de que, parte política, extracampo, página policial é uma coisa. Você que tá ali no dia a dia, você tem que fazer o seu e tudo, mas eu repito, é muito fácil, eu que nunca fui atleta profissional, falar isso. É o sentimento dos caras referente a isso. Mas a minha visão de fora, é que essa justificativa, para mim, Alex, é um pouco mais fraca referente aos atrasados, a isso tudo que realmente isso atrapalha, a falta de blindagem, a falta de, os caras que estão sempre se expondo ali para ter que falar, para ter que argumentar, para ter que falar de crise política, para ter que falar de crise disso, de crise aquilo, os caras que dão a cara a tapa. Inclusive, também é uma outra reclamação. O time tá mal, tá tudo ruim no São Paulo, e a gente que tem que ir para campo, a gente que tem que ir na coletiva, e a gente que tem que ir na zona mista, falar sobre o momento do clube, falar sobre a finança do clube, falar sobre isso, que isso para eles também é desgastante também nesse sentido. Então, só para vocês entenderem um pouco sobre algumas reclamações também da parte de elenco, da parte de jogadores, referentes aí a toda essa situação do São Paulo.
tá? Aí, só fugindo um pouquinho, mas depois eu vou voltar para o campo e bola, só uma informação importante sobre, né, candidatura para a presidência do São Paulo. Na oposição será o Marcelinho Portugal Gouveia, acho que ainda não houve a oficialização, né, se eu não estiver enganado, mas será ele, tá? Eles, inclusive, teve reuniões importantes até com possíveis investidores nos últimos dias, ali até no dia do jogo do Bolívar, ele encontrou com um e tal, e a tendência mesmo é dessa candidatura ser oficializada, tá? Será o Marcelinho. Só algo muito fora da curva que vai realmente tirar o Marcelinho dessa candidatura. E aí vem a candidatura da situação. A gente já tinha falado sobre isso, aí hoje, né, o Gabriel Sá e o Pedro Lopes no UOL trouxeram uma informação, né, que um dos possíveis candidatos ou é o Macis ou é realmente o Adilson Alves Martins. Do que eu tenho de informação, o Adilson não deve ser candidato, tá? Ele já foi chefe do departamento financeiro do São Paulo, mas até do que eu, Alex, pude já conversar, entrar em contato e tudo, ele não deve se candidatar. Tá? Ele não deve ser o candidato, deve acabar sobrando para o Macis. Só que aí, uma informação que eu, Alexander, não tinha, e aí os colegas do UOL corroboraram com essa informação, essas outras de Macis e Adilson a gente já tem falado há um bom tempo, só que eles trouxeram o nome do Temes, né, o Temes Tocles Almeida, que é do grupo Participação, e José Edgar Galvão Machado, que é do grupo Somos SPFC, também são alguns dos nomes mencionados, mas eu acredito mesmo que vai acabar sobrando no colo do Macis essa candidatura da situação, mas... o Caleri iniciou o tratamento do tornozelo na última segunda-feira, ele ainda é dúvida para pegar o Bragantino, mas existe a possibilidade dele voltar contra o próprio Bragantino, tá? No máximo ele volta só contra o Atlético Mineiro no dia 5 de setembro, São Paulo só tem mais 2 jogos, um jogo esse mês, né, que é contra o Bragantino, e depois, já no outro sábado, São Paulo vai jogar só 2 jogos nas 2 próximas semanas. Os 2 próximos sábados, São Paulo joga, e aí vem o confronto contra o Boca Juniors. E aí o Caleri não deve ser preocupação aí para a sequência, tá? E aí a principal informação que eu queria trazer, na segunda-feira foi feita uma reunião, né, de praxe. Essa reunião sempre acontece, não foi uma reunião especial para falar, não, toda segunda acontece. E aí o Dorival vai fazer algumas mudanças no time. Ele ficou muito pé da vida com tudo, com a postura do time, tá? E isso aí não é uma defesa ao Dorival, eu estou trazendo um bastidor, trazendo uma informação, porque para mim o Dorival tem culpa pra caramba em tudo que tem acontecido no São Paulo dentro de campo também, com insistência, jogadores que não devem e tudo mais. Então, vamos separar a coisinha, tá? Eu não estou aqui defendendo o Dorival ou que seja, estou trazendo uma informação. O Dorival ficou pé da vida com a postura do time, porque cometeram muitos erros que ele treinou excessivamente no dia a dia, e ele tá pé da vida com tudo. E ele vai fazer algumas mudanças no time. Me passaram que isso pode passar por nomes também, mas deve passar principalmente por esquema. A tendência é, neste momento, o Dorival voltar a utilizar o esquema com 3 zagueiros. Você vai ser com o Newton de zagueiro pela direita? Se quem vai fazer esse trio de zaga? Como é que vai ser o time daqui para frente? Isso eu ainda não tenho. Vamos aguardar os próximos dias, porque aí tem semana cheia de treino, a gente vai entender como é que vai se comportar. Só que a tendência, e vamos ver se também no meio do caminho ele não vai desistir disso, né? Porque pode acontecer, ele treinar e falar, não, quer saber, não vai dar certo isso. Até porque o Dorival não é alguém que gosta de 3 zagueiros. Mas a tendência é do Dorival mudar o time, mudar tudo, entendeu? Mudar a estrutura tática, esquecer tudo aquilo que ele treinou na pré-temporada, ou seja, a gente perdeu tempo na intertemporada, na pausa da Copa do Mundo, 45 dias de Copa do Mundo, a gente perdeu tempo, porque os caras treinaram e não funcionou nada, depois teve mais 2 semanas e não funcionou nada, e aí agora o Dorival vai repaginar tudo, vai fazer um plano de contenção ali, vai tentar o time um pouquinho mais seguro para vencer jogos. Então ativaram ali o modo desespero mesmo, e eles querem já fazer essas mudanças para os 2 próximos jogos contra Bragantino e Galo, e aí vencendo o Bragantino e Galo, aí você vai para o jogo decisivo contra o Boca, e aí depois, a depender de como você se comportar contra o Boca, vamos colocar o cenário, o cenário mais positivo possível. Você ganha os 2 jogos em casa, 6 pontos, respira no Brasileiro. Enfrenta o Boca, passa do Boca, vai para a semifinal, aí o Dorival pode voltar a, quem sabe, soltar um pouco mais o time. Talvez abrir mão dos 3 zagueiros, ou se for o Newton jogar de zagueiro, já falar, Newton, vá mais para o meio campo, meu querido, adianta mais um pouquinho. Então essa seria uma estratégia, neste momento, de voltar com o esquema com 3 zagueiros, deixar um time um pouquinho mais precavido, mais protegido, mais encaixadinho, mais junto, e aí depois você, aos poucos, se tudo der certo, ir soltando o time e dando mais possibilidades para esse plantel. Ficou claro? Entendeu? Capite? Então, espero que... El Shaarawy também foi oferecido ao São Paulo. O atacante ex-Roma teve seu nome colocado na mesa do tricolor. A situação chegou a ser avaliada, inclusive com a possibilidade de um salário considerado acessível dentro da realidade do clube. Apesar disso, o São Paulo não demonstrou interesse na contratação e não avançou nas conversas. Aos 33 anos, El Shaarawy disputou a última temporada pela Roma, onde estava em sua segunda passagem há 6 temporadas. Porém, no último dia 15 de maio, o jogador informou que deixaria o clube. Desde então, ele não anunciou o seu novo destino.
O atacante também foi oferecido ao rival Corinthians, que não abriu conversas para a contratação do atleta. Torcedor tricolor, deixe aqui nos comentários os nomes de jogadores que você acha que seriam um bom reforço para esse momento delicado do São Paulo. E não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo e se inscrever no nosso canal.